Já trocamos aqui, fizemos a troca da guarda. Quem está comigo aqui agora é Danilo Moliterno. E aí, meu caro, tudo certo? Bom dia para você. Tudo tranquilo? Bom dia a ti e a todos. Quadro novo, CNN vai falar sobre mobilidade, porque na COP30 o setor dos transportes, Danilo, lançou um inventário para mostrar exatamente onde estão as emissões de CO2 no segmento. E mais de 90% da poluição vem do transporte rodoviário. Interessante isso, né? Porque o documento também traz as soluções para reduzir essas emissões. E o que nós podemos trazer de análise, Danilo, e de fato que é importante para que tenhamos uma diminuição significativa? COP30 chega ao fim, né, Estevão? Mas é só o início de um novo ciclo de debate sobre descarbonização aqui no Brasil, que sai com uma série de frentes a serem atacadas, sendo uma das principais delas no setor de transportes. E aí, talvez a principal contribuição que houve do setor de transportes na COP30 foi apresentar o primeiro inventário de emissões de carbono, que traz uma espécie de mapeamento sobre onde estão as emissões aqui no Brasil. Claro, antes da gente reduzir essas emissões, é muito importante a gente saber onde elas estão. E aí, para a gente dar o pontapé inicial desse debate aqui nesse CNN Mobilidade, a gente traz uma arte para quem acompanha aqui o Novo Dia, para a gente mostrar o que esse inventário trouxe e onde estão as emissões do setor de transportes. Como você mencionou, fica um destaque para o modal rodoviário, que concentra a maior parte dessas emissões, mais de 90% no modal rodoviário. E aqui a gente tem um detalhamento, a maior parte dessas emissões em caminhões, que são muito importantes para o transporte de carga, e também os utilitários leves, muito importantes aqui no Brasil para o transporte de passageiros. A gente tem quase 5% no modal aeroviário, que também é bastante poluente, mas menos utilizado, quase 2% no modal ferroviário, menos utilizado e menos poluente também, e menos de 0,5% no modal aquaviário, que poderia ser um modal mais utilizado aqui no Brasil, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Importante também, o quanto que a gente emite por ano, quase 190 milhões de toneladas de CO2 no setor de transportes. Dois motivos para a gente ter essa concentração no modal rodoviário. Basicamente, primeiro, é um modal que polui muito, é um modal que de fato emite muito carbono por natureza, e segundo, a gente utiliza muito esse modal aqui no país. Para a gente ter uma ideia, cerca de 65% de todo o transporte de carga fica no modal rodoviário e cerca de 95% de todo o transporte de passageiros fica no modal rodoviário. Você falava a respeito do impacto do transporte rodoviário no país, é algo que a gente vê nas estradas, principalmente, né? Dos caminhões, as estradas ficam com trânsito, também às vezes ficam um pouco prejudicadas, porque esses modais realmente são não são tão diversos assim, né? É isso, e aí a gente trazer uma segunda arte para a gente falar um pouquinho também sobre soluções. Agora que a gente já trouxe esse mapa, esse inventário apresentado pelo setor de transportes traz uma espécie de linhas gerais para como reduzir essas emissões que estão concentradas no modal rodoviário, como a gente viu. Basicamente, como ia mencionando, 3 palavras. Primeiro, multimodalidade. Segundo, biocombustíveis. Terceiro, eletrificação. Primeiro, multimodalidade. O que seria? Basicamente, utilizar outros modais menos poluentes onde faz sentido. Aí a gente tem um caso muito clássico aqui no Brasil, Estevão, no estado do Pará, inclusive onde aconteceu a COP30, em que a gente tem a BR-163, que corre em paralelo com o rio Tapajós. E a gente utiliza muito essa BR para fazer o transporte de cargas, enquanto a gente tem uma infraestrutura natural pronta para a gente fazer esse transporte com menos custo e menos emissão de carbono. E mesmo assim a gente faz via BR. Faria muito mais sentido a gente fazer via modal hidroviário. A gente traz aqui alguns dados para mostrar o porquê isso seria mais eficiente. Para a gente ter uma ideia, em relação ao modal rodoviário, o modal hidroviário, emitindo a mesma quantidade de carbono, é possível transportar 22 vezes mais carga. Na cabotagem, que é aquela navegação pela costa brasileira, entre portos, 13 vezes. Ferroviário, 2 vezes. Agora, para a gente falar um pouquinho também sobre transporte de passageiros, já falei sobre transporte de cargas, o ideal seria a gente substituir a gasolina e o diesel. E aqui a gente traz mais alguns dados para a gente exemplificar. Em relação a um veículo leve movido a gasolina, um veículo a etanol faz a mesma quilometragem, emitindo entre 29% e 31% menos carbono. Já o veículo elétrico, essa nova solução que a gente tem na modernidade, emitindo entre 64% e 67% menos carbono. Portanto, estariam aí as chaves para a gente reduzir essas emissões no Brasil, que estão, como mostra esse inventário, muito concentradas no modal rodoviário.